Hoje vamos falar sobre o filme O Dia do Atentado, de 2016. Considero um desafio, pois não é o tipo de filme que costumamos analisar aqui no canal. É um filme de ação e foi sugerido na aba comunidade aqui do canal Cinema no YouTube. Eu sou Cassiano, psicanalista, e sejam bem-vindos ao canal Cinema. Aqui eu vou fazer uma adaptação, pegar alguns recortes do filme que tem seu nível de sensibilidade para uma reflexão como fizemos no canal Cinema. O filme, ele trata muito bem contra o mal, é um atentado nos Estados Unidos, então tem muito da cultura norte-americana, porém o recorte aqui vai olhar para algo mais sensível. E o que chama atenção, logo é um filme de 2 horas, não parece ser necessário tanto tempo, mas o diretor escolheu apresentar muito as pessoas, porque é uma história real. Então ele apresentou os personagens no início do filme e depois vai fazer sentido mais no final, porque os personagens poderiam ser trabalhados de uma outra forma. E aí, no meio da trama, no meio de uma caçada, eles foram deixados um pouquinho de lado para a trama seguir. Mas o que marca, olhando para uma questão psíquica, as pessoas estão lá vivendo suas vidas, alguns vivendo o sonho ou tentando buscar o seu objetivo de vida, e de uma hora para outra tudo se desfaz. O atentado teve 3 óbitos e mais de 200 feridos. Eu tenho que ter muito cuidado porque é uma história real, pessoas vivenciaram isso. Agora, ser adaptado para um filme é complicado. Pessoas reviveram o atentado. Isso é sempre muito delicado, tem que ter muito cuidado. Agora, imagine você vivendo sua vida e tudo muda de uma hora para outra. Um pouco daquilo que falamos em Vanilla Sky, o filme que analisamos algumas vezes aqui no canal Cinema. Tem uma fala muito interessante que é: a cada minuto que passa é uma chance de mudar tudo para sempre. O filme retrata um pouco isso. O filme poderia olhar um pouquinho mais para esse lado dramático, preferiu muito o bem contra o mal, num tempo que, enfim, não é muito também adequado esse olhar. Mas tem as questões do trauma, quem viveu esse trauma, algo pesado que marcou no resto das suas vidas. O filme tenta passar a mensagem dos trabalhadores, da polícia. Tem pessoas tanto quanto insensíveis, mas também tem um lado muito humano que é retratado. E eu destaco os terroristas, como eles estão ali vivendo a vida normalmente, muito calmo, como se estivesse um jogo de videogame. Temos ali o irmão mais velho, ele tá lá vivendo a vida normal, natural, ao natural, consegue de alguma forma manipular o irmão. O irmão pondera um pouquinho, mas vê o irmão mais novo, vê no irmão mais velho alguém a ser seguido. Eles partem para uma missão, e aí tem um recorte sobre o fanatismo. Quanto para eles estavam numa missão e precisavam fazer aquilo. Tem uma cena que é muito interessante, que é de um interrogatório, tá? A esposa desse rapaz mais velho. E a detetive insiste, fala, e olha o que ele fez, pessoas não estão mais aqui, pessoas se machucaram, dá alguma pista, tem outra bomba, o que mais pode estar acontecendo? E ela não entrega nada. Vemos aí que tem algo de uma relação, dessa visão, desse fanatismo, que para ela eles eram heróis. Então o filme passa essa mensagem. Quando o fanatismo está concretizado, o diálogo, o debate não vai funcionar. É muito difícil ter algo mais atuante. Então o filme segue mostrando a perseguição, a caçada, sobre a vida, mudar de uma hora para outra. Tem um policial que está ali cumprindo o seu dever e os terroristas precisam de uma arma e eles vão e atiram no policial. Realmente, o quanto a vida pode mudar de uma forma tão repentina. As pessoas então vão para o lockdown durante a perseguição, durante a caçada, toda uma mobilização. Então, para o mundo,
aquelas duas pessoas são terroristas. Para eles, a família, eles são heróis. Outra cena interessante é a do sequestro. Eles sequestram um jovem, estão levando junto, tentando a fuga. Em determinado momento ele consegue escapar e corre e liga para a polícia, vai num posto. É por isso então que o cerco se fecha. Agora, imagina a situação que esse jovem passou. Estava ali com a arma apontada para ele, seguindo e escutando ele, sabendo o que eles fizeram. Então, o impacto disso e o que fazer. O que ele tem aí é a pulsão de vida. Sigmund Freud fala sobre isso. Claro que no filme podemos identificar a pulsão de vida por esse ato de uma forma muito fácil, mas não é tão simples assim. É Freud que tem essa distinção, pulsão de vida, pulsão de morte. Imagina a pessoa que tem o hábito de fumar, por exemplo. Seria um exemplo de pulsão de morte. O fato é que o rapaz viveu algo que marcou a vida dele e ele conseguiu ajudar na localização e fechar o cerco contra os terroristas. Ainda sobre o irmão mais novo, é interessante que ele tem amigos. As pessoas dizem, não, é um garoto tranquilo, comum, jogava aqui videogame com nós. Isso é um pouco do retrato atual. As pessoas estão vivendo a vida normalmente e o perigo mora ao lado. Pessoas hoje, por uma frustração, por não suportarem mais as frustrações, estão agredindo, estão atacando. Fazendo um recorte, sei que o filme não retrata isso, mas é interessante pensarmos. Até porque, para um terrorista, para uma agressão como feminicídio, pode acontecer a qualquer momento. E isso independe da nacionalidade. O que o filme parece esquecer um pouco. Agora, eu falei um pouco das pessoas que aparecem no início do filme, retratam muito a vida normal, crianças aparecem. E no final do filme mostra, tem cenas reais também no filme, e mostra um rapaz percorrendo a maratona, não lembro se define qual ano que é, o atentado foi 2013. Agora, também mostra as pessoas reais, fazendo algumas falas, depoimento, né? Lembrei um pouco do documentário. Então parece que o filme teve um pouco mais de sensibilidade nisso, mas para algumas pessoas deve ser difícil reviver as cenas e é como se rompesse a linha da ficção com a realidade. Parece que o diretor tentou inovar, mas talvez o resultado não tenha saído como ele esperava, pelo menos fora do território americano. E essas são as considerações sobre o dia do atentado. Se gostou dessa análise e quiser falar um pouco mais sobre alguns temas, trauma, por exemplo, pessoas que foram retratadas, elas têm nome, têm uma história, têm uma vida, a história é real, é verídica. E só quem vivenciou essa tragédia sabe o real impacto. Isso, claro, cada um na sua singularidade. Mas você deixa aqui sua opinião sobre o filme, que podemos pensar sobre ele. E se você tem alguma indicação, também deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder mais conteúdos. Filmes, séries e animes você acompanha aqui no canal Pro Cinema.